Olá, estamos ao vivo em mais um evento em homenagem aos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ontem nós tivemos um primeiro evento, uma realização da Ampicom. Hoje temos o segundo evento, que nós vamos ter por 1 hora, começando agora, pontualmente às 17h30 e vamos até às 18h30. Nossa audiência aqui já está se formando, estamos transmitindo pelas redes sociais da Ampicom, estamos transmitindo também pelas redes sociais da campanha Contas Públicas São da Nossa Conta e também pelo Facebook do Pro Legislativo. Meu nome é Sérgio Léo, sou jornalista, estou aqui apenas introduzindo a nossa live, vou fazer o comando técnico de hoje, mas vou passar agora a palavra para comandar e apresentar os nossos painelistas, para o nosso mediador, que está aqui na tela, que é o José Gustavo Ataíde, que é procurador-geral do Ministério Público de Contas dos municípios de Goiás, e também é vice-presidente para a região centro-oeste do CNPGC. Obrigado pela participação, José Augusto, e agora o comando é seu. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar essa fala introdutória agradecendo o honroso convite formulado pela Ampicom, cumprimentar a Ampicom pela iniciativa de debater esse assunto tão importante para a nação brasileira, Lei de Responsabilidade Fiscal, agradecer aos nossos debatedores. Inicialmente, gostaria apenas de prestar uma informação, a doutora Hélida, que é nossa convidada, ela está participando de uma banca de mestrado na USP, então pode ser que ela atrase um pouco, ela está a caminho, mas pode ser que ela atrase um pouco. E para iniciar já logo os debates, para a gente não perder mais tempo, eu gostaria de passar a palavra para cada um dos nossos debatedores presentes, para que eles, rapidamente, façam um balanço desses 20 anos de LRF. Passo inicialmente para a doutora Heloísa Godinho, ela é conselheira substituta do TCE de Goiás e diretora da Audicom. Boa tarde a todos. Vou agradecer rapidamente o convite da Ampicom, na pessoa do seu presidente, Stephenson Victor, que gentilmente me convidou, e eu acho esse debate super importante. Os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal talvez não esteja sendo bem comemorado num momento tão difícil que nós estamos passando no Brasil e no mundo, é esse de pandemia, inclusive com as suas disposições suspensas, algumas delas, pelo menos, suspensas e muitas outras sendo questionadas. Eu costumo ser um pouco otimista em relação a tudo, então, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, igualmente, nesses 20 anos, apesar de uma trajetória bastante turbulenta, eu acredito que a Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser festejada ainda. Temos muitos avanços que foram ocasionados em virtude da edição dessa lei há 20 anos atrás, apesar de, como eu disse, percalços nessa trajetória, muitos testes de validade, testes judiciais, testes políticos, testes sociais de validade. Então, todos esses testes mantiveram a lei com poucas alterações vigente, embora a gente saiba que ela não tenha sido integralmente regulamentada. Mas o meu balanço é positivo, eu acho que nós crescemos nesse período de uma maneira mais civilizada, mais democrática, e dentro daquilo que eu defendo, que todos que me conhecem sabem que eu sou quase uma vitrola furada, que é uma expressão de gente mais antiga, né? Sobre transparência, sobre planejamento, eu acho que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela conseguiu, sim, nesse período, plantar nem que seja uma semente no seio da sociedade, do controle social, uma semente nos tribunais de contas que tiveram avanços, inúmeros avanços nesse período, em virtude das obrigações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e avanços também no Legislativo, nos demais poderes, no Poder Executivo. Então, acho que o balanço, na minha visão, é positivo, e eu não vou me demorar muito nesse momento introdutório, aguardar as perguntas do debate. Agora com a palavra, doutor Ismar Viana, ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Sergipe e vice-presidente da ANTC. Boa tarde aos debatedores, aos
telespectadores aí, né, nessa sessão virtual, nesse debate virtual. Então, assim, para falar de 20 anos de LRF, eu costumo sempre colocar os tribunais como indutores de boa gestão. Então, se tem algo que deu certo na LRF, em grande medida, se deve à atuação dos TCs. De igual forma também, aqueles pontos aí onde efetivamente ela não cumpriu o que objetivou o legislador, em larga medida também se deve ao Tribunal de Contas. E por que, assim, eu digo isso? Porque, assim, os TCs, eles possuem um papel decisivo aí para a efetividade da lei. Ou seja, para além do efeito pedagógico aí, que advém de eventuais responsabilizações, sabe-se que a gestão, quando passa a adotar uma medida, porque, de alguma forma, os TCs passaram a cobrar aquilo. E aí a gente, a título de exemplo, não tem sido regra em relação aos tribunais, trabalho efetivo em relação à receita. O que acontece? Há uma precariedade na arrecadação por parte do município. Então, fazendo assim, o balanço em relação aos pontos negativos, aos pontos positivos, e ao que poderia assim, ocorrer para que a lei, para que partíssemos realmente de uma normatividade para uma efetividade do ponto de vista da lei, de pontos negativos, eu tenho assim, considerado que a impressão que se tem é que a lei ela foi absorvida tanto pelos gestores quanto pelos controladores como uma lei não de comando impositivo, de comando congente, mas sim de mera recomendação. E por que eu digo isso? Porque os próprios órgãos de controle, eles acabam flexibilizando a interpretação da lei, por vezes, aí, considerando de sua menos importância alguns pontos cruciais, volto a dizer, em relação à arrecadação e em relação ao próprio monitoramento de algumas despesas, entendeu? Então, assim, é preciso que os TCs acabem mirando mais nessa visão arrecadatória, que eu considero ainda um ponto negativo. Então, essas interpretações benevolentes, eu diria assim, sempre dissociadas aí do direito ao equilíbrio fiscal intergeracional, talvez decorra porque o público municipalista é um público imediatista, ou seja, ninguém vai em busca da União, busca-se realmente a prefeitura em si. Então, o gestor, ele acaba sendo imediatista e, até para atender demandas urgentes, acaba não se preocupando tanto com essa responsabilidade fiscal. E há diversos pontos positivos aí, eu diria que a lei tentou inaugurar realmente uma cultura de planejamento, de assim, transparência na gestão pública, e volto a dizer, coincidentemente ou não, o que me permite extrair é que aqueles pontos que são negligenciados, volto a dizer, pelos gestores, se devem, em grande medida, a um olhar não atento, a um olhar não crítico por parte dos tribunais, sobretudo no aspecto da qualidade do gasto em si. Então, a gente precisa perceber, eu sempre tenho também dito isso, que quando se há o excesso de limites, a gente está diante da febre em si. Então, a gente tem que ir em busca realmente das causas. Eu acho que apontar nas causas, a gente vai garantir a melhor efetividade da lei. Então, nessa parte aí do introito, é o que eu tinha realmente a falar. Agora o conselheiro Paulo Cury, antes de passar para o Paulo Cury, saudar a presença da doutora Hélida Graziani Pinto, ela que é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e professora da Fundação Getúlio Vargas. Estava lá na banca de mestrado, mas veio correndo para nos atender. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro Paulo Cury, que foi procurador de contas, foi vice-presidente da AMPCOM, hoje ele é conselheiro e atualmente ocupa o cargo de presidente do Tribunal de Contas de Rondônia, para ele fazer as suas considerações iniciais sobre esses 20 anos da LRF. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, o honroso convite para participar deste encontro. Quero cumprimentar todos os ilustres integrantes desse painel. A doutora Hélida entrou por último e rapidamente iluminou todo esse grupo. Uma alegria rever a todos, muitos amigos. A minha avaliação, doutor Zé Gustavo, é de que a LRF tem um saldo absolutamente positivo para o país. O país precisou viver uma crise econômica muito aguda, e lá em 99, com a max desvalorização do real, para viabilizar uma lei avançada, como é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu penso que os 20 anos de vigência desta lei devem ser realmente comemorados, embora devamos reconhecer que existam imperfeições na própria lei. Foi a lei possível, eu vi outro dia o autor dela, o doutor Afonso, dizer que foi a lei que se viabilizou politicamente. Embora ela seja bastante avançada, há ainda pontos que merecem
ser objeto de ajuste, reflexão, na parte da renúncia de receita, a doutora Hélida fala muito bem disso, e próprias regras de final de mandato, que devem, na nossa avaliação, ser estendidas para todo o mandato dos gestores mais explicitamente. Há pontos também de aperfeiçoamentos no controle, como foi destacado pelo doutor Ismar, mas ela inegavelmente oferece um efeito altamente positivo para a gestão pública brasileira. Às vezes se questiona a LRF por disfunções ou por entregas que ela não se preordenou a fazer. A ideia que conduziu o legislador que elaborou a Lei de Responsabilidade Fiscal foi interditar que o Estado consumisse toda a sua arrecadação com o seu custeio. E essa era uma prática que se visualizava lá na década de 90. Eu lembro bem de um caso dramático de Alagoas, que gastava mais de 100% da sua arrecadação com o pessoal. A LRF reverteu, ou pelo menos amenizou fortemente esse quadro. Mas ela não pretendeu solucionar questões relacionadas, como regra, à administração pública gerencial. A ideia é que sobrassem recursos para pagar a dívida, reduzir a dívida, controlando as despesas, assegurando transparência, induzindo planejamento fiscal, estimulando o incremento da arrecadação, mas foi ela que tratou, por exemplo, de indução da instalação, da internalização da administração pública gerencial, e parece que isso depende de novas regulamentações da Emenda Constitucional 19 de 98, para assegurar a definição de metas, avaliação de desempenho, redesenho de processos de trabalho, capacitação mais efetiva dos servidores, etc. Queria só invocar um exemplo muito simples aqui do Estado de Rondônia, que revela na nossa avaliação, de modo muito eloquente, a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Rondônia é um estado jovem, que foi criado no início da década de 80. Eu destaco que todos os governadores eleitos, até a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem qualquer exceção, deixaram para o gestor subsequente um legado bastante complicado, com folhas de pagamento de pessoal em aberto, com centenas, às vezes, de fornecedores sem receber os seus créditos. Desde que a Lei de Responsabilidade foi editada em 2000, todos os governadores encerraram seu mandato pagando as folhas de pagamento de pessoal. E pode haver alguma situação que se possa ter por obscura no que toca aos fornecedores, mas de forma geral, no que conseguimos visualizar, sobretudo às vezes nos resta pagar não processados, mas o que pode ser visualizado, o que pode ser visualizado nos exames que o Tribunal de Contas fez, é de que também havia correspondência financeira para pagar esses fornecedores. E parece que esse aspecto, por si, já revela que ela fornece para o controle um instrumento poderoso realmente para assegurar o equilíbrio fiscal, para que sobre recurso para a consecução das políticas públicas, para o investimento público, enfim. Essas são nossas considerações iniciais, doutor Zé Gustavo. Muito obrigado, conselheiro Paulo. Já passo imediatamente. Doutora Hélida, já fiz a apresentação. Com a palavra, nossa querida Hélida. Boa tarde, eu queria pedir desculpa pelo pequeno atraso, eu estava numa banca cuja dissertação tratava exatamente do direito à saúde, nesse momento de pandemia, é um debate absolutamente necessário. Mas hoje aqui, nesse momento, tratamos do controle como nós, instâncias que se somam para aprimorar o controle externo, né? Várias carreiras de Estado, que nos fortalecemos reciprocamente, dialogamos dentro do controle externo, qual é o nosso papel nesses 20 anos da LRF. E aí eu quero retomar uma dimensão importante, eu sempre digo no debate cotidiano com os alunos, o controle bom é o controle que retroalimenta o planejamento. Eu gosto de até fazer imagens com as mãos, para que todos que nos veem percebam. O controle bom é o controle que ciclicamente repercute de novo e aprimora o planejamento. A política pública, ela tem essas 3 grandes etapas, né? Planejar, executar e o controle, que, na verdade, nada mais é do que uma etapa de reavaliação, de retomada, de aperfeiçoamento do próximo ciclo do planejamento. Nesses 20 anos da LRF, talvez o meu maior diagnóstico de fragilidade, a gente precisa absorver como meta de aprimoramento para diante, reside em 3 grandes dimensões.
ainda não enfrentamos a existência de padrões de planejamento absolutamente, se vende um mercado de modelos padronizados de PPA e da LOA, como se fosse um pacote Office, como se fosse um modelão absolutamente pasteurizado de planejamento orçamentário e setorial das políticas públicas. Isso é terrível, isso dramaticamente prejudica a capacidade dos gestores fazerem diagnóstico circunstanciado da realidade municipal, eles compram um modelão pasteurizado. O segundo problema é o sistema de custos, a que se refere ao artigo 50, parágrafo 3º da LRF, nós não implementamos. Para como é que eu vou planejar se eu também não tenho clareza das metas financeiras? A concepção das metas físicas depende, inclusive, dessa dimensão das metas financeiras. Então, ter sistema de custo, até para depois controlar os resultados, e o que se revelou ao final, entregue para a população, se houve ou não superfaturamento, se houve ou não algum desvio, o sistema de custo é essencial. E a terceira dimensão de problema que precisa trabalhar como responsabilidade nossa é também aquela perspectiva do estoque de obras paradas. Quanto mais a sociedade pressiona pela capacidade de o Estado expandir os investimentos, o mercado vive demandando expansão de investimento, mas eu me dou por insatisfeita com esse passivo de mais de 12 mil obras paradas no país todo. Ou seja, se há uma prova de que não funciona bem o nosso modelo de análise do gasto público, é essa história de todo gestor que entra querer reinventar a roda com uma obra nova, querer fazer aquilo que vai marcar a sua gestão sem ter compromisso com aquilo que já estava em curso, e nem com a própria manutenção do patrimônio. Aqui em São Paulo, inclusive, vejam vocês, viaduto caindo, né? A gente querer prometer para a sociedade obras novas quando se quer faz manutenção do que já existe. Então, para retomar e fechar, controle bom é o controle que retroalimenta o planejamento. Planejamento não pode ser pasteurizado, ele necessariamente precisa ser aquele que foi dialogado com a comunidade local, que foi construído a partir do levantamento das necessidades da população. A dimensão do sistema de custos, até como uma variável importante para a própria capacidade de planejar adequadamente. E, por fim, a dimensão de que a gente não vai conseguir superar esse momento econômico no qual vivemos, fazendo novos investimentos com um passivo de mais de 12 mil obras paradas, e sem a manutenção adequada desse patrimônio público. Integrar essas três esferas para mostrar para a sociedade que a gente percebe o caráter pedagógico, dinâmico do ciclo da política pública, talvez seja o nosso maior desafio. Ou seja, nós, instância de controle, temos que também fazer esse autoexame. Por que nós nos perdemos nesse controle tão formalista? Agradeço a todos os quatro por essas considerações iniciais. Já inicio imediatamente a série de perguntas. E vou perguntar para a doutora Heloísa, ela tocou num tópico, e a doutora Hélida também, sobre essa questão do planejamento. Paulo Cury fez uma leitura muito pertinente da realidade brasileira antes da LRF, o que inspirou a redação da LRF, e é muito claro que ela pretendeu dotar a administração pública brasileira de planejamento, implantar a cultura do planejamento. Mas o que se vê passados 20 anos é que isso ainda está longe de acontecer. Então, nessa ótica, com esse olhar, eu passo a palavra para a doutora Heloísa, para ela discorrer o que é que falta ainda para a administração pública brasileira ser uma administração pública planejada. Olha, José Gustavo, essa pergunta é ruim, porque, na verdade, eu tenho a impressão, com a minha atuação no tribunal e como professora, acho que os colegas já disseram, é muito parecido o que a Hélida disse, planejamento pasteurizado. Na minha visão, nós não temos uma tradição de planejamento ainda até hoje. Normalmente, o planejamento é algo que se pensa, inclusive, nas implicações futuras daquelas decisões que são tomadas nos dias de hoje. É uma lição do Peter Drucker em relação ao planejamento, e a gente vê que a nossa administração é caótica, ela vive sob uma concomitância de agendas ainda dos anos 70, 80,
agenda dos anos 90, que é a administração gerencial, que foi bem tocada pelo conselheiro Paulo Cury, e a agenda já de governança, com a agenda atual, já com o Estado totalmente horizontalizado, com o Estado-rede, com a atuação maior da sociedade, de organismos civis, muito pressionada essa administração. Então, ela tem essa concomitância de agendas e o gestor mal consegue planejar. Alguém que chega à administração, no momento em que ela já está no primeiro ato de administração, esse gestor já tem algum incêndio para pagar, ou algum problema para resolver, alguma herança deixada, seja pelo gestor anterior ou ainda de exercícios anteriores. Então, na minha visão, ainda não temos uma cultura de planejamento bem montada. Mas, por outro lado, eu acho que a lei de responsabilidade fiscal, ela obriga que o gestor, ainda que não tenha essa visão, não esteja profissionalizado em relação ao seu planejamento, por razões de inúmeros documentos que são exigidos desse gestor, no texto da lei de responsabilidade fiscal e no texto de outras legislações anteriores, mas que tudo somado cria um sistema mínimo de planejamento, que são as leis orçamentárias, documentos relacionados à instrução de processos legislativos, como, por exemplo, os processos de renúncia de receita, que têm que ser instruídos, e outros documentos que a lei de responsabilidade fiscal acabou exigindo e que o gestor, minimamente, se ele cumprir essas exigências, essas regras, ele acaba planejando um pouco. Então, eu vejo que foi um avanço, como eu disse no início, o planejamento em relação à lei de responsabilidade fiscal, porque acaba que essas obrigações que o gestor tem de elaborar esses documentos, de torná-los públicos, de torná-los mais participativos, isso faz com que o gestor acabe tendo que planejar um pouco. Tudo bem que no forceps, uma certa camisa de força, né? Não cria uma cultura, mas pelo menos já faz com que ele tenha que pensar a médio e longo prazo, tenha que pensar um pouco nas suas políticas públicas, e mesmo que dessa maneira pasteurizada, comprando LOA, comprando PPA, no âmbito administrativo, na execução orçamentária, ele acaba tendo que planejar também. Então, eu acho que, de modo geral, a lei trouxe um avanço no planejamento. Eu escrevi um artigo até de um livro que a Hélida está participando também, um livro da editora Fórum que está no Prelo, e o nome do meu artigo é Planejar é Preciso. E, utilizando, né, a frase do poeta, planejar é preciso, administrar não é preciso, ou seja, planejar é a coisa mais importante. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 1º, parágrafo 1º, deixa claro que a gestão fiscal responsável é aquela que promove ações planejadas e transparentes. Então, o planejamento acaba sendo um princípio de extrema importância para a gestão fiscal responsável. Não atingimos um nível, na minha visão, nem bom, mas eu sou otimista porque eu acho que essa cultura está sendo de forma um pouco lenta, mas sendo implantada. No âmbito agora da pandemia, só fazendo um parênteses aqui, o planejamento passou a ser algo bastante questionado. Será que, com essa rapidez que a pandemia exige, dá para o gestor planejar? E nós sabemos que o planejamento não é só aquele demorado, pensado, amadurecido, mas o planejamento é qualquer ação voltada à adoção de uma estratégia que ela é previamente pensada, ainda que seja de forma rápida, ainda que a margem de erro seja maior, mas é preciso que o gestor adote uma estratégia. Então, de modo geral, meu balanço é positivo em relação a isso. Muito bem. Obrigado. Já fazendo a primeira pergunta para a doutora Hélida, com a licença aí do Ismar e do Paulo, vou começar pelas damas, obviamente. Doutora Hélida, muito se debate hoje em dia, tem se debatido ao longo desses 20 anos a seguinte questão: responsabilidade fiscal é impeditivo da realização dos direitos fundamentais? Meu amigo, essa é uma pergunta que me toca profundamente, é a minha linha de pesquisa já há uns 18 anos e dediquei meu doutorado, meu pós-doutorado para tratar um pouco desse falso dilema. É um falso dilema tratar como se fossem
excludentes, mutuamente excludentes, a responsabilidade fiscal, a defesa do erário de um lado, e do outro lado a promoção dos direitos fundamentais e, sobretudo, os direitos sociais. Não podemos contrapor, por exemplo, financiamento de saúde, educação, mesmo a Seguridade Social, que possuem vinculações orçamentárias, em relação à proteção do erário e mesmo à responsabilidade fiscal. Vejam bem, só é possível o Estado expandir de forma consistente a promoção dos serviços públicos se ele tiver clareza exatamente do como ele pode fazer isso de forma sustentada. Me causa muita resistência, muito temor a expansão desordenada de cargos comissionados, essa falta de clareza do que é preciso fazer na área da saúde, por exemplo, excesso de hospitais de pequeno porte, sem um ganho de escala na região de saúde. Então, trazendo para a sua questão de forma mais prática, até porque houve uma pergunta há pouco aqui no chat, a questão que me traz a perspectiva é como planejar. Nesse momento em que a gente debate os 20 anos da LRF, mas também uma PEC de orçamento de guerra, respostas absolutamente urgentes para face à pandemia, eu sempre digo, eleger prioridades, ordenar as prioridades legítimas, passa sempre por resgatar as obrigações de fazer que já foram definidas na Constituição e nas leis do planejamento setorial. Eu não posso deixar o gestor escolher gastar o piso da saúde, o piso da educação, de forma discricionária. Há metas que devem ser cumpridas e que já foram eleitas, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, no Plano Municipal de Saúde, no Plano Estadual. O que eu mais sinto falta no nosso diálogo dentro dos tribunais de contas, do sistema de controle externo como um todo, é essa clareza de que os pisos, as despesas que protegem, que amparam o financiamento dos direitos sociais, eles têm finalidades a cumprir que já foram definidas pelo legislador. Nós não invadimos a atribuição dos poderes políticos, do legislativo e do executivo, quando nós os obrigamos a cumprir o planejamento que eles mesmos formularam. Se já há plano de educação, é cumprir o que está lá definido. E não me agrada que prefeito, por exemplo, pague transporte de universitário, você tem criança fora da creche. Então, a LRF, nesse momento, nos traz a dimensão de ser instrumento, ela é meio para a realização dos fins constitucionais. Você resguardar a proteção do erário e dizer não cabe despesa discricionária se houver inadimplemento de obrigação de fazer definida no planejamento setorial, de forma mais simples, para quem não nos ouve, para quem nos assiste. Não cabe escolher pagar show, não cabe escolher fazer despesa de publicidade, contratar mais comissionado, como eu dizia, pagar transporte de universitário, se ainda houver criança fora das creches. Se ainda tiver, por exemplo, déficit de cobertura vacinal. Se você tiver realmente um quadro em que o gestor não consegue sequer cumprir o básico que já estava concebido na sua legislação própria, como sendo uma obrigação de fazer. Então, nesse momento, responsabilidade fiscal é meio, mas meio que tem conteúdo, que tem sentido a entregar para a população, até mesmo dentro da ideia do orçamento impositivo, a emenda 100, quando fala lá no parágrafo 10 do artigo 65, sobre o dever de entregar bens e serviços efetivamente à sociedade. O que a sociedade quer é que haja bons serviços públicos. A forma de resguardar isso é efetivamente atrelando ao planejamento, mas o planejamento setorial, ou seja, o dinheiro tem finalidades a cumprir, ele não é um dinheiro à livre disposição do gestor, que o gestor escolha comprar coisas supérfluas, que resolva nomear apenas comissionados para fazer cabide de emprego. Eu acho que esse é o debate de fundo que nos interessa aqui. Muito bem. Passando agora a palavra para o nosso amigo Ismar Viana, a pergunta para ele é a seguinte: a LRF depois dispôs sobre caminhos para o controle das despesas com o pessoal. Apesar disso, muito se tem discutido sobre o excesso de limite de gasto de pessoal, 20 anos depois, notadamente no âmbito dos municípios. E ainda assim, a prestação de serviços públicos tem deixado a desejar. A quais fatores você atribui esse desequilíbrio? Pois até pegando um gancho aí, porque a professora Elda passou e o que a professora Heloísa também, eu acho que a gente tem que trabalhar na perspectiva da qualidade do gasto. Então, assim,
planejamento e transparência são, assim, as palavras leituras, ou seja, o que precisamos trabalhar para poder realmente atingir a concretização dos direitos sociais. Então, assim, para responder especificamente isso aí, volto a dizer que a gente, quando há o excesso de gasto, é porque já estamos na situação de febre em si. Então, a gente tem que buscar as causas que geram, efetivamente, a esse excesso de gasto com o pessoal. E eu considero que falta realmente um planejamento, ou seja, não observam, em grande medida, aí, os artigos 16 e 17, ou seja, não há critérios aí para criação e majoração de despesas obrigatórias de caráter continuado, ou seja, isso decorre de arregimentação de pessoal, sem observar estudos de dimensionamento, muito comum, e eu vou tratar isso talvez no varejo, para que a gente possa compreender melhor. E aí o prefeito recebe, firma um TAC, manda-se fazer concurso público, não se faz um estudo de dimensionamento, e aí eu faço concurso para merendeira, para porteiro, enfim, para tudo. Ou seja, atividades acessórias que poderiam ser prestadas pela via da terceirização, elas passam, assim, a ser prestadas pela via do concurso público. Então, sim, em certa medida, eu vou também comprometer os gastos com o pessoal. Mas não só isso. Há situações, eu tenho esse exemplo de alguns municípios, onde há reestruturação de carro público sem observância aí do disposto aí no próprio texto constitucional. Está meio falho, não. E essas transformações, elas geram também um efeito pecuniário, e que vai inchar a folha, e que consequentemente, vai haver esse excesso aí nas despesas, ou seja, além do excesso de cargos de comissão, ou seja, eu não estou falando realmente daqueles cargos legalmente criados, ou seja, o excesso de cargos como um todo, e o próprio Supremo já definiu isso aí, cargos que foram criados, não só cargos comissionados, mas cargos também efetivos, sem preencher os requisitos constitucionais, ou seja, cargos sem definir atribuições, sem definir, como definir, por exemplo, remuneração, se eu não definir atribuições. Como é que eu vou fazer essa aferição de valor? E aí ontem, acho que o professor Rodeci e Luciano tratavam também um pouco disso. Então, assim, para além do excesso de gasto, eu vou comprometer a própria profissionalização da administração pública. Eu não vou garantir, por exemplo, uma continuidade administrativa. Então, e o que os terceiros poderiam fazer para efetivamente garantir a concretude aí da lei e, por via de consequência, contribuir para a execução aí de políticas públicas voltadas a atender à necessidade do cidadão? Eu trago sempre, por exemplo, aqui do caso do Sergipe, que o tribunal, diante de uma situação dessa transformação em um município, instaurou um incidente de inconstitucionalidade, como o Rodeci colocou ontem. Invocou a súmula 347, e aí o município foi ao judiciário, o judiciário manteve a decisão dos terceiros. No âmbito do TCU, isso aí tem sido aí recorrente, ou seja, os tribunais precisam se valer das suas competências constitucionais para poder realmente garantir com que a LRF tenha uma efetividade que possa ser sentida assim pelo cidadão. E, para além disso, há despesas que são em essência de pessoal, mas elas não são computadas para fins limites. Há o subdimensionamento e essa margem de gasto fictício. Eu darei como exemplo, sem querer tratar de questões de carreira, mas, assim, gastos com advogados, contadores contratados aí pelos municípios, que não são computados como outras despesas do pessoal, e sim como despesas de terceiros, ou como serviço de terceiro. Então, tudo isso acaba maquiando e inviabilizando a concretização aí de direitos sociais. Porque, assim, independente desse vínculo empregatício aí, ou seja, se o vínculo é legal, se não é legal, mas despesas assim devem ser computadas como despesas assim com o pessoal. Uma outra situação é o pessoal de organização social, ou seja, tem uma decisão lá do TCU, o TCU coloca que a parcela de pagamento é referente à remuneração de pessoal que exerce atividade fim do ente público nas organizações sociais deve ser incluída no total apurado para verificação dos limites. Então, assim, essa inobservância aí por parte também dos órgãos de controle podem realmente contribuir com esse excesso. Então, a gente tem que trabalhar na perspectiva da qualidade do gasto público e não apenas realmente nos índices, esperando que haja realmente o excesso de gasto para poder ligar o sinal de alerta. Muito bem, agradecendo ao doutor Ismar. Já passo ao conselheiro Paulo Cury, lembrando que ontem a gente teve um debate riquíssimo, foram feitas críticas e autocríticas ao sistema de controle. O controle realmente tem contribuído muito, mas precisa evoluir, conforme foi
destacado ontem, e essas questões que o doutor Ismar também jogam luzes sobre essa questão, eu indago do conselheiro Paulo Cury, na sua concepção, quais as deficiências da atuação do controle? Gustavo, a Hélida não poderia ter sido, na minha visão, mais precisa com a crítica que ela acaba de formular. Eu acho que esse é o verdadeiro desafio do controle do século XXI. As prioridades já estão realmente colocadas pelo legislador, e a nossa missão como órgão de controle é assegurar o respeito a essas prioridades. Isso vai assegurar um ganho de civilidade decisivo para o futuro do nosso país, dos nossos estados. Eu penso que este é o verdadeiro desafio. Não é fácil, porque nós temos uma cultura de exame de aspectos formais, aquele exame cara crachá, aquela postura vetusta de exame de conformidade, que é relevante, é indispensável, mas praticamente, que historicamente tem exaurido todas as energias do controle. Eu acho que há muitas críticas que merecem ser desferidas ao controle, de forma geral, do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se nós formos observar, o Ministério Público Ordinário e o Judiciário são praticamente ausentes desse controle. Em boa parte, eles até, às vezes, trabalham contra atuações um pouco mais assertivas dos tribunais de contas. Observe um aspecto aqui, também de Rondônia, o Tribunal de Contas adotava uma posição que eu considero, com todo respeito, a divergência equivocada sobre a imposto de renda fonte. Depois de um tempo, no que toca ao gasto com o pessoal, depois de um tempo revisitamos essa questão, modificamos essa questão e houve intervenção judicial para anular a adesão do TC e, infelizmente, isso acabou por ser acolhido. O próprio TC, então, não conseguiu viabilizar essa mudança. Os próprios tribunais de contas também têm um tanto de culpa no que toca à efetividade do controle, concentrando na lei de responsabilidade fiscal. De fato, ainda temos importantes assimetrias interpretativas, dissídios interpretativos relevantes, que criam um ambiente de insegurança jurídica e que acabam por flexibilizar indevidamente alguns controles. Por outro lado, é verdade também, como disse a conselheira Heloísa, que os tribunais de contas vêm avançando fortemente. O Tribunal de Contas que eu conheci quando eu ingressei no MP de Contas em 2000 é totalmente outro hoje. Ontem eu observei, Zé Gustavo, inclusive uma crítica que me preocupou bastante, no sentido de que existem servidores comissionados realizando o controle. Isso é um total absurdo, é uma postura inconstitucional e pare um controle sem nenhuma validade jurídica. Agora, eu destacaria, por outro lado, que da forma como foi colocado, de forma generalizada, que isso acaba criando um ambiente de suspeição para os tribunais de contas em geral. Eu falo isso por presidir o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Esta prática não existe aqui, nossos auditores são concursados, a chefia é selecionada tecnicamente, o chefe, o secretário-geral tem autonomia para escolher seus subordinados, para substituí-los, todos têm metas, avaliação de desempenho, condicionantes meritocráticos na sua remuneração e por aí vai, mas fica aquela coisa de que os tribunais de contas estaduais é que estão mal na foto, sem que se identifique especificamente essa situação. Me preocupa também que, aparentemente, até é uma crítica até certo ponto um pouco maniqueísta, porque, aparentemente, assim, o TCU é uma instituição absolutamente isenta de qualquer problema, e nós sabemos que, do ponto de vista fiscal, o epicentro da crise fiscal está sediado na União. Embora o TCU seja uma instituição de reconhecida excelência, pode-se avaliar, eventualmente, por que não foi possível prevenir essa situação fiscal tão deplorável, tão complicada pela qual passa a União. Entramos num buraco, em algum momento houve a reação, mas será que não seria possível prevenir essa situação? Isso é preocupante também. Então, seria de todo conveniente que essa crítica fosse melhor direcionada para que, inclusive, para que se identifique as situações problemáticas e, quem sabe, até para que se avance com representações específicas. Eu penso que existe o instrumento da ação popular, o Ministério Público de Contas pode representar o próprio Tribunal de Contas, representar o Ministério Público Ordinário, para fazer cessar esse tipo de desarranjo, de disfuncionalidade, sem embargo, de debatermos internamente um conjunto de indispensáveis medidas para avançarmos na efetivação desse controle no que toca ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Há aspectos também, para terminar esse ponto, que devem catalisar avanços nos tribunais de contas, no próprio Ministério Público de Contas, que passam, por exemplo, por alterações normativas. Eu penso que está mais do que na hora da Ampicom e a Tricom sentarem e buscarem uma posição unificada para que nós tenhamos uma mínima chance de viabilizar no Congresso algum tipo de aperfeiçoamento normativo para melhorar a atuação, para assegurar mais eficiência na atuação dos órgãos de controle, em particular TC e MPC. Muito bem. Agradeço, Paulo, e já passo a palavra para a doutora Heloísa com a seguinte questão. Ao lado do planejamento, a LRF também focou muito na transparência. Trouxe dispositivos de transparência, depois ela foi aperfeiçoada com a Lei Complementar 131, tivemos mais um avanço com a Lei de Acesso à Informação. Então, eu queria saber dela se na transparência nós avançamos mais do que no planejamento. Acho que o meu microfone não estava. Eu estava dizendo aqui que eu sou portadora de informações apocalípticas. Nunca as coisas chegaram no ponto que a gente queria, né? Apesar do meu otimismo. Mas eu acho, particularmente, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse ponto, ainda foi mais feliz. Eu acho que a gente tinha uma cultura de publicidade no Brasil, direito administrativo sempre tratou disso muito bem, e a Lei de Responsabilidade falou em transparência, isso já acontecia em outros países e tal, mas veio esse modo diferente de enxergar a coisa, vamos dizer assim. Que a transparência, ela não é só publicar os atos, né? A transparência é demonstrar os atos de forma mais clara, circular essa informação em todo o corpo social, né? A circularidade é muito importante na transparência, e aí eu lembro um item muito feliz que a Hélida mencionou aqui, no sentido de que as políticas públicas, e que o controle, ele tem que ser circular, porque ele tem que percorrer e depois voltar, e no âmbito da transparência isso acontece também na administração, porque a informação tem que circular por toda a sociedade, o processo decisório, e depois ele tem que voltar em forma de feedback. Então a circularidade é muito importante na transparência também. A própria previsibilidade de pensar em algo, compartilhar esse algo que foi pensado, e depois editar isso de uma maneira mais normativa, isso também faz com que a sociedade tenha credibilidade, confiança. Acho que tudo isso que está sendo dito aqui, em especial também a compulsoriedade da transparência, que é o dever-poder da administração de ser transparente, isso é um direito da sociedade, mas é um dever-poder da administração, eu acho que tudo isso a Lei de Responsabilidade trouxe muito bem. 11 anos depois, nós tivemos a Lei de Acesso à Informação, que, obviamente, aperfeiçoou os procedimentos de acesso da sociedade à informação, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal já vinha fazendo isso ao longo do tempo, e com aperfeiçoamentos, como disse o José Gustavo, em 2009 e 2016. Então, eu acho que no âmbito da transparência, a lei andou melhor. O que não está melhor, talvez, seja a cobrança dessa transparência. Eu sei que o MPC, o Ministério Público de Contas, e o Ministério Público Comum têm exigido bastante a transparência, alguns tribunais também, por meio das suas ouvidorias e por meio de um intenso programa pedagógico, tem cobrado também a transparência, mas o nosso nível de transparência ainda é baixo. Eu acho, particularmente, já para finalizar, que ele é baixo por conta dos desafios que a transparência apresenta. A transparência ela tem desafios muito sérios, que eu acho que o gestor não conseguiu ainda enfrentar. Então, vamos dizer assim, que a informação circulando, a sociedade fica um pouco mais empoderada, porque ela pega esse insumo e passa a exigir mais do gestor. Um outro item que eu acho que é um desafio da transparência é o aumento da desconfiança. À medida que a sociedade tem mais acesso, que o controle tem mais acesso, aparecem mais aqueles atos de corrupção, os atos irregulares, eles ficam mais publicizados, e isso aumenta a desconfiança no sistema político, na gestão pública. Então, acho que isso também inibe um pouco o gestor de procurar a máxima transparência. E, por fim, o medo. Hoje a gente fala muito em direito administrativo do medo, gestão do medo. Na verdade, eu não acho que o controle impõe o medo, eu acho que o medo vem de um desafio da transparência.
A quantidade de informações que estão acessíveis hoje faz com que a imprensa, a população, organismos como transparência, contas abertas e outros consigam cobrar mais do gestor. Então, ele passa a ter medo dessa publicidade, dessa circulação das informações. Eu não creio que é exatamente do controle. Então, quando a gente fala em gestor com medo, eu acredito que o medo é mais porque ele está sendo exposto à luz do dia do que porque o controle está no pé dele. Então, eu acho que esses desafios é algo ainda que a gente deve enfrentar. Muito bem, estamos aí, faltando 15 minutos apenas para terminar o nosso debate. Então, pediria para que as perguntas sejam respondidas brevemente, e já passo, então, a palavra para a doutora Hélida, fazendo a seguinte indagação. As renúncias de receitas tratadas pela seção 2 da LRF, artigo 14, como é que elas são tratadas? A senhora acha que o artigo 14 tem sido obedecido? E se essas renúncias de receitas podem ser valiosos instrumentos para concretização daqueles direitos fundamentais que a senhora abordou na primeira pergunta? Obrigada pela pergunta, que é muito feliz. Eu, há uns 2, 3 anos atrás, escrevi um artigo pedindo apenas para cumprirem aquela perspectiva que o artigo 14 da LRF traz, de que as renúncias de receitas, elas, por definição, vigência limitada ao prazo de vigência das metas. Usualmente, os advogados tributaristas sustentam que a renúncia de receita concedida por lei vigora até que outra lei a revogue. Só que essa interpretação, ela só valia até o advento da LRF. Quando veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, você colocou ali uma referência até de condição para poder viabilizar efetivamente a renúncia. Ela só pode ser implementada se provar que não afeta as metas fiscais, e caso afete as metas fiscais, haja medida compensatória. Então, a gente precisa disputar a interpretação conceitual do tempo de vigência das renúncias de receitas. O TCU fez um levantamento interessante que certamente dá para extrair a interpretação para todos os estados e municípios, de que 84% das renúncias de receitas são concedidas por prazo indeterminado. Eu brinco, e é preciso até ser um pouco achado para mostrar para a sociedade o quanto isso custa, que para todo esperto tem um otário. Se 84% das renúncias de receitas são concedidas por prazo indeterminado, significa uma espécie de privilégio fiscal que custa a capacidade de executar todo o resto. Existe um custo de oportunidade de termos 84% das renúncias de receitas, e elas superam 1% do PIB, é mais do que os pisos em saúde e educação da própria União, né? Isso, claro, também no somatório de todos os entes, supera o financiamento dos pisos em saúde e educação. A maioria diz por prazo indeterminado, como se fosse uma espécie de privilégio fiscal perpétuo, porque ninguém para fazer esse enfrentamento. Espera aí, qual é o impacto nas metas? Espera aí, a medida compensatória ainda subsiste, isso sem falar nas contrapartidas. Se promete gerar emprego, se promete transferência de tecnologia, e, na verdade, não tem nem gerente avaliando e monitorando a entrega dos resultados das renúncias de receitas. Para finalizar, porque eu sei que o tempo é curto, é muito importante debater hoje a ideia de que a noção de responsabilidade fiscal, ela não pode se dar apenas sob o controle de despesas primárias. Ajuste fiscal justo, equitativo, é o que vai tentar fazer o enfrentamento da nossa incapacidade de arrecadar tudo o que pode. O Gabriel até tinha feito essa pergunta, como a gente controla o artigo 11 da LRF? Né? Como a gente controla essas renúncias de receita por prazo indeterminado, sem contrapartida? E, por outro lado, as próprias despesas financeiras. Eu ouço essa cantilena de que o problema do país é o excesso de despesa primária, sobretudo a despesa primária que financia o custeio de direitos fundamentais. Eu sempre devolvo a pergunta. É injusto o ajuste fiscal exclusivamente incidente sobre despesas primárias. Não é a Constituição que tem que caber no orçamento, é o orçamento que é legítimo à luz da Constituição. Não aceito o debate de ajuste fiscal que exclua a renúncia de receita, que não debata a regressividade tributária e que também não fale das despesas financeiras. Talvez essa seja a única grande mensagem que eu gostaria de deixar para finalizar minha participação. Muito bem.
Passando para o doutor Ismar. Doutor Ismar, se as regras da LRF são impositivas, dotadas de força cogente, qual a razão dos descumprimentos dos comandos nela contidos? Na sua visão, as consequências de natureza responsabilizadora pessoal de quem as descumpre são falhas? Seriam passíveis de ajustamento de gestão? Bem, para responder exatamente essa pergunta, bastante oportuna, eu concordo com você, com o conselheiro Paulo Cury, integralmente em relação a que essas críticas realmente aos tribunais, elas precisam ter destinatários aí certo, de modo que não passe a impressão de que todos os tribunais de contas dos estados e municípios, eles são disfuncionais. Mas, assim, eu tenho sempre participado dos debates e a gente tenta sempre repartir essa responsabilidade para que não sejamos injustos. Mas, assim, especificamente em relação a essa resposta, que eu acho que calhou bem, a própria LRF aí traz os TCs como guardiães da LRF. Então, essa perspectiva responsabilizadora, ela precisa ser bem repartida. Tem a responsabilização do ente em si, ou seja, que acaba deixando, por exemplo, se não reconduzir o limite, fica impedido de receber transferência voluntária da União, o que é altamente prejudicial ao ente, mas, às vezes, o gestor, ele se preocupa mais com a responsabilização pessoal dele, entendeu? Então, ou seja, tem sido mais objeto de preocupação se aquele ato, por exemplo, vai o tornar inelegível, ou se realmente aquele ato vai gerar uma responsabilidade, às vezes, na seara da improbidade. E eu traria para cá a necessidade de se... Para se cumprir realmente o direito fundamental à boa gestão pública, ou seja, precisamos trabalhar a probidade na gestão dos recursos públicos. Se a professora Hélida realmente um agir negligentemente na arrecadação de tributos, acho que os tribunais precisam colocar, né, em suas notas cientificadoras que aquilo caracteriza improbidade. Mas assim, os tribunais eles não analisam, por exemplo, o dolo, eu sempre ressalvo, não analisam na perspectiva de um processo judicial, mas a depender da situação, a depender dos alertas, das auditorias realizadas, a gente pode caracterizar que houve consciência e vontade do gestor e realmente negligenciar na arrecadação do tributo. De igual forma, em relação a essas contratações de pessoal, fora dos permissivos constitucionais, e que caracteriza fraude a concurso público. Então, de igual forma, a gente precisa também dar ciência ao Ministério Público Estadual para que essas irregularidades venham a ser processualizadas na perspectiva pessoal do gestor, porque, a depender da situação, até pelo artigo 1º, inciso 1 lá da Lei de Ficha Limpa, se a irregularidade caracterizar ato doloso de improbidade, ele vai ficar inelegível. Então, assim, esses assim, aspectos relacionados à renúncia de receita, enfim, são apreciados em contas de governo. É verdade que, assim, que os tribunais apreciam, mas nada impede que coloquem notas indicativas. E aí, conselheiro Paulo Cury, numa situação dessa, de um tribunal que age, por exemplo, com um auditor ocupando, ou com um chefe de auditoria sendo comissionado sem vínculo, como é que o auditor vai fazer uma representação a um agente público desse? Será que ele vai dar seguimento àquilo? Então, assim, quando a LRF coloca que caberá aos TCs recepcionarem essas denúncias em relação a ela, a efetividade dela depende muito da isenção do auditor, da imparcialidade dele. Então, se ele vai representar ao chefe, por exemplo, da auditoria, que é um comissionado sem vínculo, vai ficar, talvez, no interesse ali dele de processualizar ou não. Então, talvez, quando se tenha dito isso, essa crítica em relação aos TCs, não ter deixado muito claro que a preocupação que se tem é exatamente com a imparcialidade de atuação dos tribunais, imparcialidade essa que depende também da forma de composição aí desses órgãos de auditoria de controle externo, é quem lança luz nos fatos, e se eventualmente não tiver essa imparcialidade, a gente não vai garantir a concretude que o próprio legislador almejou aí ao colocar os TCs como sendo guardiães aí da própria LRF. Muito obrigado. Já passo a última pergunta, Paulo Cury, para a gente encerrar essa rodada de perguntas. Depois, se possível, a gente tem 1 minuto para cada um fazer as suas considerações finais. Paulo, pergunto se há necessidade de se interpretar melhor as regras de final de mandato. Doutor Ismar, só para retomar esse ponto, eu não estou a defender aqui essa postura, eu estou a repelir, como o senhor, como foi feito ontem. Isso é absurdo, é inconstitucional, isso é anticontrole, totalmente. Quero crer, entretanto, que é exceção. Eu sei que em Rondônia não há, no Pernambuco, em Rio Grande do Sul, aliás,
é um Estado que tem um ótimo tribunal com um contexto fiscal terrível. Será que a culpa é exclusiva do tribunal? Será que o Tribunal de Contas lá tem culpa? Porque os auditores são extremamente qualificados, têm boa remuneração, não há comissionados no corpo funcional, enfim. Podemos aprofundar depois, quando tivermos mais tempo, essa questão, mas estamos falando rigorosamente a mesma língua. As previsões de final de mandato são extremamente importantes. Na nosso histórico de fiscalização aqui em Rondônia, nós conseguimos interditar muitos absurdos, muita tentativa de legar a aprovação de despesas que comprometeriam a gestão subsequente, de modo até a comprometer, conspurcar a própria exercício democrático no nosso Estado. Mas eu penso que as duas disposições principais que cuidam do final de mandato, 21, parágrafo único e 42, poderiam ser ajustadas, porque geram muita controvérsias na interpretação e são de difíceis aplicação. Ideal até é que aquela regra que está colocada no 42, embora o parágrafo 1º do artigo 1º já permitisse uma interpretação, como nós fazemos aqui, de que o equilíbrio fiscal é vinculante por todo o mandato, em todo momento do mandato, mas o ideal seria que se avançasse para deixar isso mais claro, mais explícito, para além do comando do 42. Há necessidade também de se cuidar para evitar a interpretação literal do 42, a fim de que não se chegue à conclusão de que ele quis, na verdade, criar uma comunidade de fornecedores privilegiados, porque estariam destacados para receber com antecedência os seus créditos. É claro que não se quis isso. Na nossa avaliação, até o cumprimento do artigo 42 fica na dependência de um histórico de equilíbrio fiscal que deve permear todo o mandato. E na nossa avaliação, a estratégia das metas fiscais, sobretudo para os municípios, mas também para alguns estados, ela não resolve completamente esta questão. Nós já tivemos muitas iniciativas por aqui para capacitar os gestores municipais, os servidores municipais, até estaduais, e, em função disso, nós... e ainda assim nós não conseguimos resolver essa questão. Eu acho que o tempo se esgota, eu quero agradecer o convite. A Heloísa Helena mencionou o poema do Fernando Pessoa, eu acho que ele é muito adequado. Navegar é preciso, viver não é preciso. Nunca estivemos sujeitos a uma condição de tanta incerteza, de tanta imprecisão, como nos dias atuais. Espero que saiamos mais coesos e mais humanos dessa tragédia que estamos a viver. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao Paulo. 1 minuto para cada um, começando pela Heloísa. Considerações finais. Eu vou falar menos de 1 minuto, porque eu quero que todos se despeçam adequadamente. Eu vou citar um outro poeta, que é o Carlos Drummond de Andrade, tem uma frase que eu gosto: ó vida futura, nós te criaremos. Está nas nossas mãos escolher que Brasil nós vamos ser, que Tribunal de Contas nós vamos ser. E a Hélida disse muito bem quais são as nossas prioridades, se nós vamos ter fundo eleitoral, ou a gente vai fazer escola e hospital. É preciso que os tribunais saiam da questão formalista e passem a exigir mais também da administração e reconhecer nossos próprios erros. Acho que a gente tem feito isso, talvez não da maneira com que gostariam, mas acho que a gente faz. Então, eu quero deixar essa mensagem que o futuro está nas nossas mãos, e a lei de responsabilidade fiscal, acho que a gente tem que botar ela para rodar mais e não tentar mudar algo que sequer foi totalmente implantado. Agradeço o convite, um abraço para os demais debatedores, que eu admiro demais, a Hélida, o Ismar e o Paulo Cury, que além de tudo também é um amigo, e um abraço para você, José Gustavo. Goiás aqui na live, né, com 2 representantes. Um abraço a todos. Obrigado, querida. Com a palavra, minha amiga Hélida. Minha luz. Eu me sinto feliz de estar aqui, de uma certa forma, em nome de todos os colegas do Ministério Público de Contas. Eu percebo que, nesse momento, só de haver esse diálogo, já é um processo de aperfeiçoamento democrático. Quão mais escuro for a interdição né, da pluralidade de análises, quão mais o mundo parecer tendente a soluções autoritárias, voluntariosas, mais temos que nos esforçar, ainda que
todos os dias, ainda que de forma sísfica, sabe? A ideia de carregar o peso do mundo nas costas, ninguém aqui vai ter uma solução milagrosa de uma vez por todas que resolva todos os problemas. O que nós precisamos é continuar apostando na construção. E construção democrática, construção dialógica, construção que respeite as diferenças. Como Sísifo, a gente tem que carregar o peso, a responsabilidade que nos cabe, sendo humildes em reconhecer que no dia seguinte essa responsabilidade vai ser de novo aviada. A única forma de fazê-lo é abrindo o debate, é construindo com todos os atores do controle social e, sobretudo, com o cidadão. Controle bom é o controle que é feito em público, para o público, com a população. Eu acho que a gente tem que ter essa dimensão, inclusive, de uma transição tecnológica muito grande. Me permito só completar isso. Estamos agora passando no controle externo algo que a Nokia e mesmo a Kodak passaram há alguns anos atrás. Ou o controle se reinventa e se torna realmente útil para a sociedade, ou nos tornaremos desnecessários. Essa é a mensagem que encerro. E agradeço mais uma vez. Obrigado. Ismar. Mais uma vez eu quero agradecer ao Paulo Cury, à Elis Helena, a Elda Graziani, ao Gustavo Ataíde, certo, por oportunizar a participação desse debate. Então, assim, o que eu diria aqui, só para poder fechar, que eventual consensualização em relação à própria LRF seja pautada aí nas válvulas que ela mesma trouxe, de modo que a gente consiga, a partir da uniformização de entendimentos sobre as matérias de finanças públicas, garantir efetivamente um federalismo cooperativo, de modo que a gente consiga alcançar o verdadeiro equilíbrio fiscal e intergeracional. Então, eu encerro aí com o pensamento do filósofo gaúcho Rui Cine Lima, que disse que a atividade gerir a coisa pública não é algo de quem é senhor de coisa própria, mas é quem é gestor de coisa alheia. Então, a gente não pode gerir como se a gente fosse dono no sentido de usufruir pessoalmente, sim, no sentido de ser dono, mas de cuidar da coisa pública, porque a gente é meio para que o serviço público seja chegue efetivamente na fase final, que é o cidadão, real beneficiário e razão de existir dos próprios órgãos de controle. Então, muito obrigado mais uma vez aos senhores. Muito obrigado aos nossos ilustres debatedores. Lamento que o tempo passou tão rápido, a gente teria horas e horas para continuar a dialogar com os senhores, mas eu tenho certeza que a Ampicom vai fazer outras lives, essa é a primeira de uma série de outras. Cada pergunta dessa comportaria uma live ou duas lives para a gente aprofundar. Mas o que fica, a meu ver, olhando essa tela, é o diálogo. A palavra que fica é o diálogo. A gente vê conselheiro aqui presente, a gente vê procurador aqui presente, a gente vê auditor de controle externo aqui presente e a gente vê conselheiro substituto aqui presente. Então, eu deixo esse recado, agradeço a todos pelas presenças e sigamos em frente. Muito obrigado a todos, ao público que assistiu, as perguntas que fizeram. Infelizmente, não conseguimos responder, mas estaremos juntos nas próximas oportunidades. Muito obrigado.